Cristão não saíra sozinho da luta, mas ia acompanhado por Esperança, o qual chegara a obter este nome vendo a conduta de Cristão. E fiel, ouvindo e presenciando os seus sofrimentos durante a caminhada, Esperança juntou-se a Cristão e, tratando-o com paz fraternal, prometeu que seria seu companheiro, de modo que, tendo morrido fiel por dar testemunho da verdade, das suas cinzas se levantou outro para ser companheiro do peregrino. Cristão e Esperança, vendo-se rodeados de consolação e de paz, caem em negligência e tomam um caminho errado e logo adormecem. O gigante Desespero, tendo se erguido cedo, passeava pelo seu campo, quando se deparou surpreendido com Cristão e Esperança, que ainda dormiam. Com voz áspera e ameaçadora, ele perguntou-lhes de onde eram e o que queriam ali. Somos peregrinos e perdemos-nos no caminho. Miseráveis! Invadiram meus terrenos, pisando e calcando minhas sementeiras. Vocês serão meus prisioneiros. Nada podiam responder a esta intimação, porque o gigante era mais forte e porque se reconheciam transgressores. Assim, resolveram obedecer. O gigante empurrou-os adiante de si e meteu-os numa das prisões de seu castelo, escura, repugnante ao espírito dos pobres peregrinos. Era perto da meia-noite de sábado, quando os nossos peregrinos começaram a orar, continuando ambos em oração até quase o romper da alvorada. Momentos antes de amanhecer, Cristão diz como se estivesse espavorido. Mas que louco que eu sou quando a gente poderia estar aproveitando a liberdade. Eu tenho aqui a chave da promessa, que abre todas as portas deste castelo da desconfiança. Sim, que boas notícias, irmão. Tira a chave e experimentemos. Cristão tirou a chave e colocou na porta da prisão. Instantes depois, a fechadura cedia e a porta abria-se com a maior facilidade. Depois disto, vi em meus sonhos que os peregrinos tinham já passado a terra encantada e entravam à entrada do país de Beulah. E estavam à entrada do país de Beulah. Muito doce e agradável era o ar desse país que atravessavam e onde se alegraram por algum tempo. Alegravam-se em ouvir o canto das aves, a voz das rolas e em ver as flores que cobriam os campos. Nesse país, o dia é permanente, brilhante, o sol em todo o seu esplendor, pelo que está inteiramente fora dos limites do vale da sombra da morte e do domínio do gigante Desespero, nem dali se avista a menor parte do castelo da dúvida. E vi que lhe saíram ao encontro 2 homens com vestidos reluzentes como ouro, cujos rostos eram brilhantes como a luz, e lhes perguntaram de onde vinham, onde se haviam hospedado, que dificuldades e perigos, que consolações e prazeres tinham encontrado pelo caminho. Assim eles lhe disseram. Agora, só vos faltam 2 atividades para serem concluídas. E em seguida, podereis entrar na cidade. Mas não há outro caminho? Responderam os homens, mas só para 2, que são Enoque e Elias, os quais foi permitido passar por cima do rio desde a fundação do mundo, o que a mais ninguém foi permitido até agora. Começaram então os peregrinos, e especialmente Cristão, a desconsolar-se e olhar um para o outro lado, mas não podiam encontrar caminho por onde evitassem o rio. Perguntaram aos 2 companheiros. A água é profunda em todo o rio? Eles lhes responderam que não, mas que isso lhes deveria ser indiferente, porque a profundidade do rio dependia da fé que tivessem no rei do país. Decidiram-se, pois, a entrar na água, mas apenas o fizeram, começou o Cristão a submergir-se e a gritar a Esperança. Afunda-me nessas águas, passa sobre minhas ondas. Tem coragem, irmão. Eu alcancei o fundo e acho seguro. Passou sobre mim as dores da morte. Eu não sei se verei o país que emana leite e mel. Nisto caiu sobre o Cristão um grande terror e medo, de modo que nada podia ver. Perdeu parte dos sentidos. Todas as palavras que pronunciava davam a entender que tinha horror e que se aterrorizava de morrer naquele rio e de não chegar à entrada pela porta da cidade.
Os que estavam ali também observavam que ele tinha dolorosos pensamentos de pecado que cometera, tanto antes como depois de se fazer peregrino. Muito grande era o trabalho de esperança por conservar fora da água a cabeça de seu irmão. Algumas vezes submergia-se inteiramente, o que o deixava quase meio morto. Tratava-se de o consolar, falando-lhe da porta e dos que ali estavam esperando. Mas Cristão respondia: É a ti, Esperança. Somente a ti, desde que te conheço. Se o Senhor quisesse que eu passasse para o país, viria Ele mesmo me tirar daqui deste laço. Mas aqui Ele me abandonou. Nunca! Esqueceste sem dúvida o texto em que se diz dos maus. Não atendem à sua morte e não há firmeza na sua ferida. Não participam do trabalho dos homens, nem com os homens serão flagelados. Estas tribulações e aflições que têm passado neste rio não são sinal de que Deus te acha abandonado, e apenas servem para te experimentar e para ver se te lembras do que tens recebido da sua bondade e se vives dele nas tuas aflições. Essas palavras fizeram com que Cristão ficasse muito pensativo, pelo que Esperança ainda acrescentou: Confia, irmão, Jesus Cristo te sara. Ao ouvir isso, Cristão exclama em alta voz: Sim, eu ouço o que diz, e me lembro que, quando passarem pelas águas, eu serei contigo, assim diz o Senhor, e nem o mar te submergirá. Assim iam se animando um ao outro, a profundidade das águas ia decrescendo, e em breve encontraram terreno em que puderam firmar os pés. Já estás perto do paraíso de Deus, onde vereis a árvore da vida e comereis do fruto. Recebereis, quando entrardes, vestidos brancos, e o vosso trato e conversação com o rei durará pelos dias de aflição, pelos dias de toda a eternidade. Não tornareis a ver ali o que víeis e sentíeis na terra, isto é, dor, enfermidade, aflição e morte, porque tudo isso já é passado. Ides, juntar-vos com Abraão, com Isaque, com Jacó e com os profetas, a quem Deus livrou do mal futuro. Ora, descansam em seus leitos por haverem andado em justiça. Ides, receber consolação por todos os seus trabalhos e gozo por toda a vossa tristeza. Recolhereis o que semeaste, isto é, o fruto das vossas orações e das lágrimas e sofrimentos pelo que o rei passaste no caminho da vossa peregrinação. Quando iam chegando à porta, eis que uma multidão das hostes celestiais lhe saiu ao encontro e lhe perguntou: Quem são estes e de onde vieram? São homens que amaram o nosso Senhor e largaram tudo por Ele. Enviou-nos Ele para trazê-los aqui, para guiá-los e temê-los em sua desejada jornada, para que entrem e contemplem a glória do seu Redentor com grande gozo. E as hostes celestiais deram vozes de júbilo e exclamaram: Bem-aventurados os que são chamados à ceia do Cordeiro. Ao chegarem à porta da cidade, viram gravadas com letras de ouro as seguintes palavras: Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro, para terem parte na árvore da vida e para entrarem na cidade pelas portas. Os peregrinos então bateram com força e logo apareceram por cima da porta os rostos dos que moravam lá dentro: Enoque, Moisés, Elias, que, perguntando quem batia, obtiveram essa resposta: são 2 peregrinos que vieram da cidade da destruição, pelo amor que tem ao rei deste lugar. Então, cada um dos peregrinos entregou o certificado, o pergaminho que recebera no princípio. E tendo sido esses documentos levados ao rei e lidos por ele, mandou abrir as portas aos peregrinos para que entrassem. Glória a Deus! Viu-os então entrar, e que depois de terem transposto a porta, foram transfigurados e receberam vestidos que resplandeciam como ouro, e harpas e coroas que lhes foram entregues, para que entoassem louvores e lhes servissem de distintivo de honra.
ouvi tornarem a repicar os sinos da cidade em sinal de regozijo, ao mesmo tempo em que os ministros do rei diziam aos peregrinos: entrai no gozo do nosso Senhor. E eles responderam com alegria e efusão: ao que está sentado no trono e ao Cordeiro seja bênção, honra, glória e poder para todos sempre. Vi também, aproveitei o momento em que se abriram as portas para que eles passassem e olhei para dentro. E eis que vi a cidade que brilhava como o sol. As ruas eram calçadas de ouro e passeava por elas uma multidão de homens com coroas na cabeça, palmas e harpas de ouro nas suas mãos, cantando louvor. Vi também que uns tinham asas e que cantavam sem interrupção: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. E tornaram a fechar as portas, e eu fiquei de fora, cheio de pesar, pois eu anelava por entrar no gozo e gozar das coisas que eu tinha visto. Pena foi que no meu sonho ele não acabasse com essas tão doces impressões. Depois de fechadas as portas, olhei para trás e vi ignorância, que chegava à margem do rio. Passou depressa e sem metade das dificuldades que os peregrinos tinham encontrado. Aconteceu assim porque estava ali um barquinho chamado Vã Esperança, que o ajudou a passar na sua barca. Ignorância subiu também a montanha em direção à porta, mas ninguém foi ao seu encontro para o ajudar, nem para lhe dirigir uma palavra de estímulo ou de consolação. Quando ele chegou à porta, olhou para o letreiro, começou a bater, supondo que alguém abriria a porta para ele, mas os que apareceram por cima da porta perguntaram de onde ele vinha e o que eu queria. Ele lhes respondeu: comi e bebi na presença do rei. Ele ensinou nas nossas ruas. Dá-nos então o diploma. Os que apareceram na porta lhes disseram: dá-nos o diploma para que nós mostremos ao rei. Ignorância procurou no seu bolso, mas nada encontrou. Ele não tinha nenhum diploma. Disseram-lhe, pois: não tem diploma? Ignorância nada respondeu. Comunicado o rei o que acontecia, ordenou que os seres resplandecentes atassem Ignorância pelos pés e pelas mãos e o lançassem fora. Vi que o levavam pelos ares até a porta que tinha visto na serra, e dali o jogaram, o precipitaram no abismo. Eu fiquei surpreendido, mas isso me serviu de grande lição, pois eu fiquei sabendo que da porta do céu há caminho para o inferno, do mesmo modo que há na cidade da destruição. E nisso eu acordei e vi que tudo foram sonhos.